Olá pessoal, meu nome é Felipe Augusto, eu sou publicitário, redator e criador de conteúdo e esse é o Aquilo Me Marcou, um podcast que a gente conversa sobre produções que marcaram a época dos anos 2000. Nos dois primeiros episódios a gente conversou sobre High School Musical, Bom Dia e Companhia e hoje eu tenho que chegar na parte mágica, não é? Hoje vamos conversar sobre Winx e Witch. Fica atento, hein, porque hoje eu vou compartilhar com vocês um momento da minha vida, lá daquela época que eu escondia quem eu era, que eu não sabia, na verdade, quem eu era. E as Winx foram essenciais para um momento em que quase meus pais me pegavam na boca da botija. É assim que fala? Na boca da botija? Nossa, eu acho que não é assim. Mas vocês entenderam, né? Tá, vamos contextualizar pra quem não conhece as divas, né? Clube das Winx é uma série de animação italiana criado por Igno Straff. Espero que eu tenha falado certo. A série estreou em 2004 e segue um grupo de fadas adolescentes que frequentam a escola mágica de Alfeia. Quase que eu esqueço o nome, hein? Já Witch é uma série de quadrinhos italiana criada por Elisabetta Agnon, que também foi adaptada para uma série de animação. A série de animação estreou em 2004 e apresenta também um grupo de meninas que descobrem que possuem poderes mágicos e são escolhidas para serem as guardiãs de Murinda. Gente, eu não lembrava o nome das coisas. Vamos lá analisar, né? Porque as duas séries são muito parecidas. As duas falam sobre amizade. Porque em Winx é a Bloom se descobrindo, né? Eu lembro que teve um negócio dos pais dela e que ela se descobre e ela cria amizades com as fadinhas. E Witch é a mesma coisa. As duas falam sobre descoberta, não só da descoberta dos poderes mágicos, mas eu digo assim, das habilidades, uma descoberta, né? Porque as personagens ainda são adolescentes, entrando nesse período aí de conhecimento de si mesmo. Então as duas séries têm esses pontos em comuns. E eu acho que a quantidade também, inicial pelo menos, né? Do lançamento lá de Winx, é quase a quantidade idêntica, né? São 5 garotas em um e 5 garotas em outro. Enfim, por mais que as duas tenham, né, muitas coisas em comum, a gente sabe que as Winx venceram, né? Porque o quê? Diferente de Witch, que foi cancelado em 2008, as Winx estão aí até hoje. Teve live action, né, nos streamings. Quem produziu tá rico. Não sei que fim deu os produtores lá de Witch, mas assim, as Winx venceram. Algo que me marca muito quando eu lembro dessas duas séries é o processo da transformação das meninas, né, em fadas ou em bruxas. Porque eu creio que a Witch, elas eram mais bruxas mesmo, né? O que me marcou é essa transformação. A música, pelo amor de Deus. Podem resistir. Gente, desculpa. Esse foi o meu momento. E a transformação delas antes da Barbie, antes dos heróis também, né? Porque tem muito isso dos heróis terem transformações, principalmente em desenhos. Mas as Winx foram o inicial pra mim. O bom das Winx é que elas sempre mudavam, né? Diferente da Witch, elas tinham uma única transformação e seguiu até o momento de ser cancelada. Já as Winx não, elas sempre renovavam. E essa novidade é o que é mais legal, tipo, como elas vão ficar agora? Como será a roupa delas transformadas agora? Na época não tinha computador, né? Então eu ia na casa dos meus amigos, vizinhos e tal, que tinham computador, e eu saía pesquisando esses vídeos das transformações. Pesquisava, pra mim o melhor é aquele da sereia. Eu tinha vários brinquedos, né, naquela época, principalmente Max Steel. Eu tinha vários. E eu amava, tá? Eu não vou dizer que meu pai e minha mãe me obrigaram a isso, não. Porque eu amava também o Max Steel. Era também da Mattel e chegava o mais próximo de uma Barbie pra mim. Então, eu não cheguei a ter um Max Steel que tinha asas, né? Então, o que eu fazia? Eu assistia as Winx, então eu criava umas asas de papel. Chegava no papel, né? Eu desenhava as asas. Ó, a arte. Eu desenhava as asas e colocava atrás do Max Steel. Porque pra mim, ele era a minha Winx maioral. Então eu ficava com ele com a asa de papel atrás toda caída, rodando e brincando assim. Aí eu lembro até do meu pai. Quando eu tive essa ideia, eu pedi pra meu pai fazer, né? Eu falei, meu pai, bora lá. E meu pai, todo, né? Vamos lá. Ele pegou aquela embalagem de Nescau, eu acho. Ele pegou aquela embalagem meio que de papelão, daquele achocolatado, e ele cortou uma asa tipo aquela de paraquedas, eu não sei explicar, que ela é toda reta, sem graça, não tinha brilho, gente, eu não balançava. Não, eu falei, não quero. Peguei o papelzinho de caderno mesmo, fiz lá os desenhos da asa toda enfeitada, vocês sabem, né? Tipo Winx mesmo, tipo asa de Winx. Eu não imagino meu pai e minha mãe vendo isso, meu Deus. Já as Witch
Witch eu trocava livros, né? Eu gostava muito de ler. E eu vim descobrir bem depois que elas eram fruto de quadrinhos. E aí tinha uma amiga na minha escola que ela tinha essas revistas em quadrinhos e ela também tinha um livro, porque tem um livro, depois vocês pesquisam. Tem um livro das Witch. E eu trocava pra ler. Então, sem ser os heróis, as Witch também representaram nessa questão de me apresentar as HQs, hein? Eu já me apaixonei muito por personagem 2D, gente. E os personagens das Winx e das Witch também. Eu tenho anotado aqui que eu tinha crush no Caleb e no Phobos. O Phobos era o vilão. Meu Deus, por que eu me apaixonei por um vilão? Eu acompanhei muitas mulheres fortes, assim, nas produções. Vocês vão ver nos próximos episódios aí, eu citando algumas delas. E eu amava esse negócio de ter as mulheres poderosas lá e ter os namorados delas, que eram secundários. E era muito lindo, gente. Bora combinar. Eu achava fofo, achava legal, essa conexão com eles, o momento do flerte e tal. Uau, eu amava, gente. Eu tava lembrando aqui que eu era muito indecisa. Quando eu era pequeno, eu tinha muita imaginação. Então eu via séries, desenhos, tanto quanto os Jovens Titãs, Liga da Justiça. Eu via e falava, nossa, eu preciso ser um desses heróis. Eu tenho que ter o poder de um deles. Então eu criava o roteiro todo do meu personagem, de quem eu era, do poder que eu tinha, da minha fraqueza. E eu deixava tudo anotado. Só que com as Winx era muito difícil, gente. Todo dia eu era uma. Eu vou contar aqui uma experiência que eu tive com meu pai e minha mãe, que quase me pegaram, relacionada a Winx, tá? Vamos lá. Como eu anotava essa questão de quem eu era, o que eu seria, qual poder que eu tinha, teve um dia que a gente tava saindo e eles viram as minhas anotações. E eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu lembro qual era a personagem. Era a Flora. Aí tinha lá escrito, eu sou a Flora das Winx, com os poderes tal, tal, tal. E aí eles pegaram e me questionaram, pois... Já imagina meu medo, né? Não passava nada. Gente, eu nervoso e eles me perguntando. E, poxa, querendo ou não, talvez eles queriam entender o filho deles, né? Tá tudo certo. Eu, sem saber o que responder, fiquei tipo, ai meu Deus. Tanto que eu lembro que naquela época eu tava em dúvida. Eu misturei os poderes da Ravenna, do Jovens Titãs, com o da Flora das Winx. E coloquei lá. E eu falando, ai meu Deus, não é nada. Eu tentando enrolar, né? Não é nada não e tal. É só por causa dos poderes dela. E eles me perguntaram, então por que você não anotou que tinha um poder dela? Aí eu não sei. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro da sensação de medo, do tipo, meu Deus, eles me descobriram. Eu era muito criativo, sabe? Naquela época tinha as bonecas da Winx, né? Não tão famosas quanto, sei lá, Monster High, mas tinha. E eu vi uma vez numa revista. Eu falei, quê? Eu quero. Bem latino agora, do nada. E aí, óbvio que eu não ia pedir pra meu pai e minha mãe. Sei lá, eu usei minha imaginação, gente. Tinha aquele troféu, sabe troféu de escola que tem uma mulher toda de ouro, né, com uma asa? Pra mim, aquela ali era a minha boneca Winx, sabe? Pesada que só. Não que eu só queria as bonecas, eu sempre gostei realmente de Max Steel, desses brinquedos do Super-Homem, sabe? Mas eu também queria ter as bonecas, não vou mentir. Eu gostava desse detalhe que tinha nas bonecas, né, entre aspas, para as meninas, entre aspas, né? Eu sou criativo e eu não conseguia brincar só de carro. Nossa, gente, não. Era o carro pra transportar o Max Steel de um lugar pro outro, porque eu criava uma história, entendeu? Não porque eu gostava de carro só. Lembro que, nossa, com certeza vocês vão lembrar disso. O Mac Lunch Feliz das Witch. Era tipo chaveiro. E a boneca linda, pequenininha, gente, dava na mão assim. Ela ficava na pose só. Eu queria tanto. Todos os meus brinquedos já se pegaram. Qualquer brincadeira, eu... Beijo, 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 beijo. Todos os meus Max Steels. Eu não tinha muita boneca, gente. Então eles tinham que se beijar. Sabe uma coisa que eu fico chocado também? Com você que ainda não é apoiador do podcast. Sim, quem é apoiador do podcast tem acesso exclusivo aos episódios para assinantes. Exatamente, lá no Apoia-se. Eu tenho muitos projetos, muitos sonhos pra cá. E eu preciso da sua ajuda nesse momento. Lá nos episódios exclusivos, a gente conversa analisando as curiosidades e polêmicas relacionadas às produções que eu trago aqui no episódio principal, tá? As Winx e as Witch foram muito um escape, assim, para nós, crianças viadas. Vamos combinar. Elas passavam naqueles programas, tipo Bom Dia Companhia, TV Globinho, passava Witch, e Bom Dia Companhia passava as Winx. E como não tinha como mudar, não tinha como sair dali. Tipo, se minha mãe ou meu pai chegasse, eles não iam dizer, nossa, ele tá assistindo isso, ele escolheu. Não, tá passando na programação. Então era o momento que a gente tinha pra poder assistir elas brilharem.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esquece de seguir aqui na sua plataforma de áudio e também se inscrever lá no YouTube se você não consegue assistir. Um beijo, até o próximo episódio do Aquilo Me Marcou, porque algumas histórias merecem ser revividas.